Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Eduardo Rogério, você já sabe, seja bem-vindo ao Diário de Bordo. E como o primeiro vídeo falando sobre altar e púlpito, eu acho que ainda ficaram algumas dúvidas, eu resolvi fazer púlpito e altar, altar e púlpito são a mesma coisa ou não? Número 2. Para elucidar de vez, para acabar de vez com a sua dúvida, se é que ficou alguma, então não sai daí não. Depois da vinheta a gente vai trazer para você a diferença entre púlpito e altar. É a mesma coisa? Não é? Tem diferença? Não tem? Não sai daí não. Então é isso, bora lá. Vamos aí para mais um vídeo para tirar de vez essa dúvida, essa mística, essa, enfim, essa dúvida que existe aí. Púlpito e altar são a mesma coisa ou não? Bom, vamos começar assim. Um abismo chama outro abismo. Deixa eu só dar mais uma reguladinha aqui no celular. Eu acho que agora não tá, né? Bom, um abismo chama outro abismo. Tudo que estamos vendo agora, todo esse absurdo, muito absurdo no meio evangélico, não começou agora. Esses desvios vêm ocorrendo há muito tempo, inclusive quando se convencionou chamar o púlpito, que é um palanque, de altar. Segundo o dicionário Michaelis, ou Michaelis, púlpito significa tribuna, na igreja da qual o sacerdote prega aos fiéis. A Wikipédia traz uma descrição mais apropriada. O púlpito é o local dentro de uma igreja onde são proferidas as leituras da Sagrada Escritura. Tá? Nas igrejas católicas mais modernas e em praticamente todas as protestantes ou evangélicas, como queiram, o púlpito é composto de um pequeno pódio, pedestal, com um átrio, estante inclinada, né? Aquela parte onde a gente põe a Bíblia. Eu vou botar uma foto aí para você, onde geralmente a Bíblia se encontra e de onde os leitores e pregadores costumam se dirigir à congregação. Etimologicamente, púlpito, do latim pulpitum, também tribuna, estrado, local elevado de onde fala um orador, geralmente dentro de um templo religioso. Colchetes explicativos, né? Púlpito, portanto, púlpito é apenas um lugar em posição elevada ou rebaixada para que o orador possa ser visto por todos. O púlpito é uma tribuna, lugar que encontramos em vários auditórios, como câmaras legislativas e as universidades, por exemplo. Nas igrejas, possui a mesma finalidade, que é permitir que o pregador, o palestrante, quem faz uso da palavra, possa ser visto por todas as pessoas que estiverem presentes ali. Ainda, segundo Michaelis ou Michaelis, altar significa, primeiro, espécie de mesa destinada aos sacrifícios e outras cerimônias religiosas em qualquer religião. Segundo, pedra retangular, mais ou menos do formato de uma mesa, que seria mais ou menos isso aqui, né? Assim, tá? Com 5 cruzes gravadas, uma em cada canto e a última no centro, sobre a tampa de um pequeno sepulcro escavado, contendo relíquias
sobre as quais se celebra o sacrifício da missa. Terceiro, lugar elevado para oferecer sacrifícios aos deuses ou heróis. Quarto, maçom-mesa, ordinariamente triangular, em que tomam assento o venerável e outros dignatários. A Wikipédia descreve o significado de altar assim: altar, do latim altare ou ara, plataforma semelhante a uma mesa constituída por uma rocha, elevação ou outra estrutura que possibilite ao sacerdote, líder ou mentor espiritual sacrificar a divindade ou divindades em um templo religioso ou local sagrado. Isso, ou local sagrado. No culto católico, por exemplo, é a mesa onde se celebra a missa. No protestantismo, é a mesa de onde os pastores consagram e administram a ceia nos cultos. Para o catolicismo, o altar disposto nas igrejas e capelas é objeto consagrado e representa a rocha sobre a qual Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, termo associado ao sacrifício deste e aos antigos sacrifícios de animais praticados pelos povos cujas religiões e cultos precederam a liturgia cristã. Foi imolado e sacrificado na cruz pela redenção da humanidade. Sacrifícios de animais ainda são praticados em rituais em diversas regiões do planeta por diversas religiões também espalhadas pelo planeta, geralmente associados a oferendas a divindades. Numa igreja católica, o altar-mor é o altar principal, geralmente mais adornado, disposto em frente à entrada principal. Altar na Bíblia, no Antigo Testamento e na Antiga Aliança, era o lugar onde se oferecia sacrifícios de animais e incenso. Veja lá em Gênesis capítulo 8, versículo 20 ou capítulo 12, versículo 7. A prática de oferecer sacrifícios e ofertas num altar já existia antes, sendo posteriormente instituída de forma ordenada na lei mosaica, ou seja, durante a lei de Moisés. Você pode conferir isso lá em Êxodo capítulo 20, versículos do 24 ao 26, Êxodo capítulo 29, do versículo 12 ao 46, capítulo 30, versículo 1 ao versículo 10, capítulo 40, do verso 26 ao 29, e em Levítico capítulo 1, versículo 7. Haviam 5 tipos de sacrifícios e ofertas feitos pelo povo, que estão descritos no livro de Levítico, capítulo 1 ao 7. Oferta queimada, sendo o animal totalmente queimado no altar em demonstração de consagração. Oferta de manjares, ou seja, de cereais, por gratidão. Oferta pacífica voluntária de ação de graça e votos. Oferta pelo pecado para tirar pecados. E oferta pela culpa, oferecida como prova de que o culpado havia restituído à vítima o de direito. É interessante observar que não existia sacrifícios em busca de recompensa. Não existia sacrifício em busca de recompensa material, sendo o mais próximo disso as ofertas oferecidas como voto, sendo que o votante é que se comprometia a cumprir alguma coisa. Veja bem, o votante, ou seja, era unitário, era sim